Galera, deixa eu falar com vocês hoje uma coisa muito bacana que ajudou muito na minha vida, que é como mapear hábitos. E por que você deve mapear hábitos? Eu trouxe hoje aqui para você, 3 coisas que você vai fazer para aprender a mapear hábitos. E por que você deve mapear hábitos? Porque é como a gente dá aquele passinho para trás, para depois dar 2 para frente. Sabe por quê? Porque quando você mapeia os seus hábitos, você consegue ter uma clareza muito grande do que você precisa aumentar, do que você precisa manter e do que você precisa eliminar. Exatamente. O que você precisa aumentar, manter e eliminar. Mas isso só vai funcionar se você escrever. Você precisa escrever. Pega uma folha de papel e coloca lá, aumentar, manter e eliminar. Coloque dessa forma no papel e escreva. Porque quem escreve, faz. Quem não escreve, dificilmente faz. Então, anota a primeira coisa aí, antes de você, aquilo que você anotou aí no papel, aquilo que você tem que aumentar, aquilo que você tem que manter e aquilo que você tem que, eliminar da sua vida, aumentar, manter e eliminar. Então, acima disso, coloca lá. Por que você deve fazer isso? Porque a repetição é mais importante do que o dom, do que os talentos. A repetição é maior que os talentos. Então, não se preocupe se você não acha que você não tem talentos. Eu também não acho que eu tenho talentos. Então, isso não vai ser o seu problema, mas não entender como mapear seus hábitos e fazer com que essa clareza que vai dar esse mapeamento de hábitos faça você conquistar todos os seus objetivos, faça você reescrever a sua história. Não entender isso é o real problema. Você precisa se preparar para qualquer promessa que você tenha feito para você, para qualquer promessa que você tenha feito para alguém, para qualquer promessa que você acredite que Deus tenha para a sua vida, você precisa se preparar. Deixa eu te dizer uma coisa, olha para mim aqui, Quando você recebe uma palavra, ela não é diferente daquela palavra de quando, por exemplo, você lê lá na Bíblia. Aquelas pessoas que são os verdadeiros heróis da fé lá na Bíblia, eles também não eram pessoas preparadas, e na realidade ali também tem pessoas muito medianas. Mas olha só, Noé não começou a construir a arca quando começou a chover. Noé se preparou. O rei Davi levou 18 anos para virar rei, até que ele recebeu a promessa dele. É a mesma coisa. Todos esses heróis da fé, os heróis os seus pais, os seus mentores intelectuais, as pessoas que você admira, todas elas precisavam se preparar. Então, presta atenção nesse vídeo, que esse vídeo é uma forma de preparação. Presta muita atenção que aquilo que é prometido para você, ou a promessa que você faz para você no futuro, é com certeza algo que você não domina ainda, senão não faria sentido. Então, os heróis da fé precisaram se preparar, para que quando eles chegassem no futuro, eles se encontrassem presentes e não ausentes, porque se eles se encontrassem no futuro ausentes, eles precisariam de um novo futuro, e esse futuro nunca chegaria. Então, é necessário se preparar. Bora anotar? Deixa eu dar algumas dicas para vocês aí. Vamos supor que na primeira coluna, na coluna das coisas que você precisa... vamos chamar a coluna das coisas mais importante, a coluna das coisas que eu preciso eliminar. Olha só, faz lá, reduzir, eliminar. Então, por exemplo, você coloca coisas lá como eu tinha na minha coluna antigamente, porque essa coluna ela vai evoluindo. Eu era muito formiguinha, então eu gostava de comer doces, então eu coloquei lá, na coluna de eliminar, reduzir, comer doces. Depois eu coloquei também ser mais rigoroso com amizades. Exatamente, você seja muito específico. Seja muito específico, não tenha dó de si. Eu coloquei lá, ser mais rigoroso com amizades, porque eu recrutei na minha vida que pessoas são problemas da mesma forma que pessoas são solução. Então, seja mais rigoroso com quem você tem frequência compartilhada. Isso vai fazer grande diferença na sua vida. O que você tem? Quais são as pessoas que você tem, ou tipos de pessoa que você tem que eliminar ou reduzir na sua vida?
Pessoas do seu passado podem manter você no seu passado. Muito cuidado, então. Muitas vezes, quando você sobe um degrau, você precisa também ter novas amizades. Não se esqueça, um degrau é sempre um lugar para você pôr o pé e não a bunda. Então, um degrau não é um lugar para você sentar. Se mantenha em movimento. Todos os heróis, todas as pessoas que você admira, são pessoas que estavam sempre em movimento. Se mantenha em movimento. Por exemplo, uma coisa que eu coloquei também na minha coluna, que eu lembro de cabeça, que era evitar pessoas improdutivas. O que são pessoas improdutivas? Pessoas improdutivas são pessoas que dão muita atenção ou tomam muito seu tempo com coisas que são desnecessárias. Vamos para as coisas improdutivas, pessoal? Falar da vida dos outros. Fofoca, né? A famosa fofoca, falar da vida dos outros. Eu acho que você pode ter uma tolerância inadequada, uma tolerância exagerada para coisas que você não devia ter. Então, muito cuidado com isso. Frequência compartilhada de forma negativa afeta muito os seus hábitos. Beleza? O que mais? Escassez financeira. A síndrome do mendigo, né? Existem mendigos de terno e gravata, cuidado. Então, a escassez financeira faz com que você olhe sempre para as pessoas como uma forma de você tirar alguma coisa delas. Você olha para as pessoas dizendo, olha, eu preciso resolver minha situação. E é ela que tem que me ajudar a resolver. Não sou eu que tenho que propor uma solução. Muito cuidado com esse tipo de mentalidade. A mentalidade da escassez pressupõe que alguém precisa perder. Você tem que tirar de alguém para você ganhar. Isso é uma mentalidade que eu já tive em maior ou menor grau na minha vida e eu precisei anotar isso, falar, olha, quando você anota, quando você escreve e olha, são coisas que se transformam em material, né? Fica concreto. Quando você olha alguma coisa assim que você mesmo escreveu e você guarda essa coisa e você se compromete a uma vez por semana ir lá visitar aquilo tem um poder muito grande, é assustador. Outra coluna também para te ajudar, ó, coisas que você precisa manter, eu coloquei lá. Quando eu comecei a ter uma alimentação melhor, eu coloquei uma coluna debaixo dessa coluna assim, manter, né? Boa alimentação. Isso foi uma coisa que me ajudou demais, né? E isso eu precisava manter. Por quê, pessoal? Porque isso é uma coisa que você começa a ter clareza das conquistas que você já chegou, né? As conquistas que você já adquiriu, as conquistas que você que já estão presentes na sua vida. Então, outra coisa que eu precisava manter na minha vida, que eu já tinha conquistado um patamar. Treinar, né? Caminhar, correr a pé, andar de bike, essas coisas começaram a acontecer de 5 anos para cá, uma coisa que eu tinha, que eu queria muito na minha vida, e eu comecei a colocar isso em poucos momentos na minha vida, poucos momentos que eu tinha tempo, e aí você vai unindo as coisas. Você não consegue fazer isso se você não troca de amizades. Quando eu era mais jovem, era muito comum, onde eu morava, a galera fazia a seguinte brincadeira, né? Eles faziam a brincadeira assim, para me levar para a igreja, né? Para me levar para a igreja e para a academia, não bate ninguém na minha porta, né? Mas para me levar para a balada e para o bar, tem uma fila sempre disponível, né? Me chamando. Então tinha essa brincadeira, né? E eu me orgulho muito de dizer hoje que quem bate na minha porta são pastores de igreja, quem bate na minha porta são atletas, quem bate na minha porta são pessoas de fé, são pessoas bem-sucedidas. Por quê? Porque, de alguma forma, eu fui filtrando, fui aprendendo por exemplo, com esse treinamento que eu estou te dando aqui, eu passei por esse treinamento. Então, esse treinamento que eu estou te dando, não é um treinamento, eu não estou multiplicando algo que eu não fiz. Se você olhar lá no meu YouTube, você vai ver que há 5 anos atrás, por exemplo, se você olhar os meus vídeos, você vai perceber que eu não tinha muito do que me orgulhar em relação a esse assunto, porque eu era uma pessoa que estava extremamente indisciplinada, eu era uma pessoa que não treinava, eu era uma pessoa que não estava disposta a ter uma educação alimentar mais regrada, e não tem nada a ver com ser xiita, não tem nada a ver com o dia do lixo, né? Comida não é lixo, não é nada disso. A comida ela tem que ser encarada de uma forma ressignificada, porque hoje as coisas estão todas disponíveis na ponta dos nossos dedos, é uma realidade. Não é? Então o que nós temos que fazer? Nós temos que encarar a comida como nutrição, de uma forma mais madura, mas nós também temos que encarar a comida como diversão.
Não há problema nenhum em encarar a comida como diversão. Então você deve trocar essa ideia idiota de dia do lixo, né? Porque comida nenhuma é lixo, ok? Até do ponto de vista espiritual isso é péssimo. E você deve então encarar esse dia e ter como um dia da diversão alimentar. Não sei, na minha casa, uma vez por mês, a gente tem a noite do hot dog. Né? E isso desde que os meus filhos nasceram, a gente tem essa brincadeira com eles. Outro dia minha filha chegou assim para mim e falou assim, pai, eu vi uma menina lá na minha escola e ela levou miojo, né? Eu falei, nossa filha, levou miojo na lancheira? Ela falou, ela levou miojo. Eu falei, e daí? O que você quer dizer com isso? Porque as crianças elas vão te abordando assim, né? Aí eu falei, você quer comer miojo, Eva? Eu falei para minha filha. E aí, papai, eu quero comer um miojo. E aí eu falei para ela, então não tem problema, fico feliz até que você pediu o miojo para o papai. Tá bom, eu peço para que você continue assim, para tudo que você quiser a gente possa conversar. E aí eu fui lá e comprei um miojo para ela. E ela comeu o miojo lá. E depois que ela comeu o miojo, eu fui explicar para ela que, né, o que era realmente o miojo, expliquei para ela direitinho. Aí eu falei para ela, olha, a próxima vez que você quiser comer miojo, o papai faz um macarrão de verdade para você. Porque é possível fazer, e a gente tem algumas coisas também na nossa loja, que dá para fazer uma coisa muito rápida, muito boa. E aí isso me levou à ideia até de construir para a nossa empresa um miojo também, alguma coisa pronta para os nossos clientes também, uma coisa que fosse um miojo, só que do nosso jeito, né? Um miojo que fosse bem gostoso, mas fosse deliciosamente natural, né? Então, é importante a gente não ter o dia do lixo, é muito importante a gente não ter esse tipo de comportamento, porque isso pode levar você à compulsão, isso é péssimo. E é muito difícil a gente ressignificar, a gente como ser humano, os nossos hábitos, se a gente não ressignificar a comida. A comida, ela tem as coisas vão evoluindo, com certeza, e encarar a comida como diversão, eu acho que faz parte dessa evolução, eu acho que você precisa pensar um pouco sobre isso. Uma outra coisa muito importante que ressignificou minha vida, é que eu sempre fui uma pessoa muito colérica, muito enérgica, muito firme, né? Às vezes em demasia, e aprender tudo sobre meditação, desde 1993, que eu estudo meditação, entre outras coisas, e me ajudou bastante, mas eu não colocava tão em prática, não era um hábito realmente diário na minha vida. E quando eu passei a fazer a meditação como um hábito diário na minha vida, eu comecei a ter mais calma para as coisas, e era uma coisa que eu realmente queria manter e ampliar, né? Era ser uma pessoa mais calma, estar mais calmo diante dos grandes desafios do dia a dia, né? Dos grandes desafios da vida, principalmente no momento de crise civilizatória, como a raça humana passa hoje aqui, nós estamos aqui em 2022, né? E todos os acontecimentos de 2020 a 2022 são, na realidade, processos civilizatórios, e não é culpa sua, nem de ninguém. E é preciso estar preparado para dificuldades tamanhas, e a calma e saber se centrar e saber pensar com clareza para poder tomar atitude é fundamental. Outra coisa muito grandiosa, maravilhosa para o hábito é a disciplina. A gente não tem disciplina. Então a disciplina é uma coisa que a gente conquista. Você não deve ficar exigindo da sua força de vontade. Então, para você ter mais disciplina, uma coisa que eu queria ter, que eu queria ampliar, queria manter e ampliar, era a disciplina. Você está vendo a relação das coisas? Você percebe como essa criação, esse mapeamento de hábitos, quando você se fortalece, você tem essa clareza realmente no papel, quando você escreve, vai acontecer um milagre na sua vida. Você vai estar cada vez mais preparado para todos os desafios que se seguirem, né? Então, a disciplina é fundamental, e para eu desenvolver disciplina, para não ficar exigindo do meu comportamento, né, para não ficar sofrendo tentações, né? E aí, uma vez eu presenciei um diálogo entre um padre e uma pessoa na minha frente, né? E aí essa pessoa, que tinha uma certa relação de intimidade com o padre, essa pessoa falou assim para o padre na minha frente: padre, mas é difícil, né? As tentações são difíceis. Se você, padre, se você tiver num quarto lá, sei lá, do BBB, do Big Brother lá, com uma paniquete, né? Como é que você ia vencer essas tentações, né? Você seria capaz de vencer essas tentações, né? E aí o padre respondeu: não seria. Eu ia fazer
Muito provavelmente a mesma coisa que você. E o padre respondeu assim na cara deles, foi um impacto para mim. E aí em seguida o padre respondeu: acontece que eu quero ver você me colocar no Big Brother. Eu jamais estaria no Big Brother. Eu jamais estaria no quarto com a paniquete. E é aí que você precisa prestar atenção para ter disciplina. Ora, nós somos todos muito parecidos. Se lá na sua casa tem lá a gaveta cheia de tranqueira, você tem que eliminar essa gaveta. Se essas coisas estão muito perto dos seus olhos, na sua cozinha, na sua casa, deixe elas afastadas, de modo que você não passe por elas, que ao abrir armários, que você mais abre, você não as veja. Muito da disciplina é uma questão de estratégia de organização. Então, se você não consegue não comer alguma coisa, só tem uma coisa para você fazer. Não compre. Evite comprar. E mantenha com certeza esses pontos de fuga, de escape. Né? A gente lá em casa, como eu disse, a gente tem o dia da diversão, né? da alimentação com diversão. Não tem preocupação com absolutamente nada, a não ser se divertir. Porque se divertir também pode ser uma boa estratégia para a comida. E se você precisa que as pessoas ajudem, por exemplo, você profissionalmente a se divulgar, se você quer melhorar seus resultados financeiros, você precisa de foco. Você precisa de que a sua mensagem se multiplique. Você quer melhor forma de fazer a sua mensagem se multiplicar do que gravar stories, né, gravar reels. É uma coisa que eu tenho mantido e preciso aumentar muito. Ainda não estou contente com isso, mas você sabe, se você tiver um vídeo por dia na internet, você tem esses vídeos trabalhando para você. São como se fossem mensageiros para você, mandando essa mensagem todos os dias. É como se você se multiplicasse por 5. Né? Imagina que se você faz 5 vídeos num dia, imagina isso. De segunda a sexta você teria 25 vídeos. Você tem 25 mecanismos trabalhando para você. Então é importante. Eu precisei colocar, uma das coisas que eu coloquei, manter e ampliar, é o número de comunicação, o número de vídeos. Você pode fazer isso também. É uma ideia de coisas que você pode manter, ampliar ou iniciar. Não é? Coisas para você que você não está fazendo. Né? As coisas que você precisa iniciar, as coisas que você precisa instalar. Quais são os hábitos? Faz essa outra coluna. Coisas que você não está fazendo nada. Né? Eu passei um período da minha vida que eu não estava lendo livro nenhum. E aí eu coloquei nessa coluna, né, de coisas para você fazer, de coisas para você instalar. Eu coloquei lá, por exemplo, aumentar a minha leitura. Aprendi a ler um pouquinho por dia. Eu só sabia ler de um jeito. Eu sabia só sentar na cadeira, pegar um livro de 200 páginas ou 300 páginas e ler 150, aí no outro dia eu lia 150 e matava o negócio. E eu percebi que, como eu não conseguia um tempo para ficar na cadeira por 3 horas, 4 horas, 5 horas, então eu parei de ler. Porque eu tinha uma metodologia única de ler, não tinha uma metodologia paralela, uma alternativa. E aí, quando eu aprendi a ler um capítulo por dia, eu consegui voltar a ler. Então, essas coisas para a gente começar, muitas vezes a gente tem que mudar a estratégia. Mas quando você muda a estratégia mapeando os seus hábitos, você vai com certeza atingir seus objetivos. Cursos. Um outro problema foi os cursos também. Porque como eu não entendia de que forma que eu ia cavar um buraco na minha agenda para fazer algum curso, então eu não estava fazendo curso nenhum. E aí, então, eu falei, cara, eu sou um cara da década de 70, eu não tenho muita proximidade com o EAD, eu preciso ter mais intimidade com o EAD, que é o ensino à distância. Cuidado com o EAD, não é esse amanhã ou depois eu vejo, né? Não é nada disso. Não é esse eu assisto depois. Né? O EAD de muita gente é comprar o curso que nem comprar a matrícula da academia só para dizer que está lá, né? Para fazer bem para o ego, ou para dizer que cumpriu alguma coisa, mas depois não faz nada. Né? Então, o EAD é o ensino à distância, né? Não é esse eu assisto depois. Hein? Então, você põe lá, faz o curso em AD, você consegue fazer um pouquinho por dia, assistir a aula nos momentos que você consegue, coloca lá, é uma coisa que eu precisei fazer. E, principalmente na pandemia, eu fiz vários cursos em EAD. Principalmente curso de vendas. Por quê? Porque tecnologia não compra tecnologia. A tecnocracia é um perigo. E se você não entender que uma das instalações que você tem que começar a fazer imediatamente é entender melhor e mais profundamente do que vendas significa. Essa clareza você tem que ter, porque clareza é poder. Se eu fosse você, eu escrevia isso aí. Clareza é poder. Muito cuidado com isso. E principalmente riqueza, pessoal. Clareza também traz riqueza. Beleza?
E network, galera. Network é uma coisa que eu precisava melhorar muito. Então eu estou aqui me esforçando para colocar várias coisas aqui, porque você sabe que foi uma dificuldade muito grande minha? Isso é um assunto muito sério isso aqui, mas muito sério. Uma grande dificuldade minha é que quando eu fui construir essas listas, eu não sabia exatamente o que colocar nelas. Por quê? Porque se tem uma dificuldade muito grande que a gente pode ter com a gente, é a gente se autoavaliar. Então se você pegar essas listas, de repente monta isso, né, e conversa com pessoas que você tem intimidade, no seu trabalho, de repente, na sua família ou algum amigo, de repente, mostra para ele ou para ela, de que maneira ela vê você e coisas que ela vê que você precisava melhorar, de repente pode ser um caminho para você. Eu tive alguma dificuldade para montar essa lista no começo, mas eu não desisti, eu fui montando. Deixa eu dizer uma coisa, essa lista não precisa ficar pronta hoje. Você pode começar essa lista e pode começar hoje, e depois deixa lá à vista, faça uma gestão à vista da sua vida também. Não é só o seu cargo ou a sua empresa que tem que ter gestão à vista, você também tem que ter. Coloca isso aí num lugar que você vê sempre, no seu escritório, não sei, de repente no seu quarto, no seu banheiro. Deixa eu dizer uma coisa para você, quando eu decido fazer alguma coisa, eu ponho no espelho do meu banheiro, eu ponho no lugar onde eu vou sentar, eu ponho... Se eu precisar colocar na gaveta das cuecas, quando eu abrir a gaveta o troço está lá. Cara, assim, não pegue tão leve com você. Não pegue tão leve com você. Tá? Se for para pegar leve, aprenda a pegar leve com os outros, tá? Esquece esse negócio de crítica construtiva, isso não serve para nada. É melhor você dizer para a pessoa, falar, olha, você precisa de alguma ajuda? Eu acho que eu tenho um conselho bom para você. Tive algumas ideias a respeito daquilo que você está fazendo, eu vou te mandar algumas ideias, vê se isso vai te ajudar. Assim, porque realmente, olha, ninguém gosta de crítica, entende? Quando você pega um retrato, assim, se você pega o seu smartphone e bate uma foto assim, com várias pessoas, se você bater uma foto com 10 pessoas, não importa, 20 pessoas, pode ser, sabe, aquela foto, né, de formatura, né? Aquela foto que tem lá, sei lá, 30, trocentas pessoas, não importa. Se você tiver nessa foto, e a hora que você pegar esse smartphone, qual que é a primeira pessoa que você vai procurar? Entende? Pode ser aquela foto enorme com trocentas pessoas, sabe aquela, tipo, onde está o Wally? Pode ser aquela, você vai parecer o Wally, cara, se procurando na foto, porque você é a coisa mais importante para você. Então, assim, você não vai gostar de críticas, essa é a verdade da vida, entendeu? Não tem jeito, e ninguém gosta. Então, da mesma forma que você não gosta, montar essa lista pode ser um desafio muito grande, né? Mas você tem que ter algumas pessoas que possam ser sinceras com você e não necessariamente críticas, mas como a lista está mostrando, né? Coisas que eu tenho que manter e aumentar, coisas que eu tenho que eliminar e coisas que eu tenho que começar, que eu tenho que instalar. Essas 3 colunas ali vão trazer um benefício muito grande na sua vida pessoal e profissional. Me ajudou e eu espero que ajude você também, né? Cuidar melhor aí do seu network, você pode colocar. Network não é muito importante para a sua vida, ele só é 80% da sua vida só. Né? É só 80%. Né? Então, se nessa coluna lá de aumentar, melhorar ou de começar, que é instalar mesmo, você não está fazendo, se você não colocar network, principalmente se você tem uma empresa no varejo como nós, se você não colocar network lá, você está ferrado, cara. Você está ferrado. Porque network é 80% da coisa. Então, se não tiver em alguma coluna ali o network, realmente é um problema. Tá bom? Cuidar melhor da sua mídia social é um desafio muito grande, né? Que a nossa vida hoje, ela não está... Nós aqui, a internet lá, né? Nós estamos aqui e a internet também está. Você está dentro da internet. Eu sei que isso é difícil, né? A escala que você não tem hoje, ela está justamente no treino que você não faz. Então, isso aqui é treino. Você precisa se treinar, não só na prática esportiva, você precisa se treinar na prática espiritual, você precisa se treinar na prática intelectual também. É isso. A escala que você não tem, ela está no treino que você não fez. E isso só vai acontecer quando você resolver sacrificar seus atalhos. O grande problema da vida é que a gente, em algum momento, acredita no nosso pensamento que existe um macete para as coisas. Não é que as coisas simplesmente vão se resolver com alguma bala de prata. Bom, ainda que exista, eu não vou negar para você que segredos existem, mas segredos são os especialistas que têm para nos passar. São experts que têm para nos passar. São pessoas como eu,
que tem mais de 30 anos de carreira fazendo liderança, fazendo empresas. Então é claro que eu sei inúmeros segredos. Não é? Mas quando eu tenho algum objetivo em outras áreas da vida, não vai adiantar eu saber segredos. Eu preciso realmente me movimentar, eu preciso ter clareza para saber quais são as coisas que eu preciso manter e aumentar, quais são as coisas que eu preciso eliminar da minha vida, reduzir muito e eliminar, e as coisas que eu preciso iniciar imediatamente, que eu não estou fazendo, as coisas que eu preciso instalar. Não se esqueça, quando você ajuda pessoas a construir a lista delas, favorece você a construir a sua. Não se esqueça que esses momentos em que você ajuda as pessoas a construir essas listas, você não consegue fazer isso se você não deixar muito claro o que você admira nelas. Então, quando você deixa muito claro aquilo que você admira nelas, você recruta coisas que aconteceram no seu passado. Quando você traz um milagre de volta do passado para o presente, o milagre acontece de novo e você transforma essa energia. E essas pessoas terão a seguinte atitude com você. Essas pessoas terão a tendência de retribuir isso para você também. E você vai criando essa corrente. Experimente, que você vai ver que é fantástico. Falar sobre coisas muito boas que aconteceu com você é trazer o milagre de volta. Essa energia é boa para você focar nas coisas que você já conquistou. Porque elas darão uma altitude necessária para você ter a seguinte certeza. Bom, se eu cheguei até aqui, eu consigo avançar. Porque essa é a certeza que a gente pode ter na vida, é a fé das coisas que não aconteceram ainda. Assim como eu disse aqui nesse vídeo, né, todos os heróis da fé, eles não estavam preparados. Né? É uma promessa futura. Então, tenha sonhos grandiosos, coloque esses sonhos aí. Porque sonhos grandiosos vão fazer você se mover, vão dar uma energia necessária para você construir essa lista. Você precisa ter uma motivação para construir isso. Para você atingir objetivos extraordinários, você precisa se transformar. Essa lista e esse mecanismo que eu estou te ensinando, ele é precisamente uma ferramenta para você poder chegar lá. Combinado? Não se esqueça, toma conta da sua vida, porque isso é a coisa mais importante que você pode fazer e que ninguém pode fazer por você. Faça a sua obrigação todos os dias, não saia de casa para receber. Se todo mundo sair de casa para receber, a vida realmente vira um caos. Saia de casa para ser um agente de transformação, para doar. Com certeza você vai chegar lá, tá bom? Não se esqueça, quanto mais para dentro, mais para cima. Seja indesistível. Valeu!